Em entrevista ao programa do Pedro Bial, Sérgio Moro divulgou ao Brasil, mas principalmente ao mercado, quem será seu posto Ipiranga. O nome dele, Afonso Celso Pastore, figura muito conhecida da política, mas principalmente do mercado brasileiro. Mas vem cá, você tá ligado em quem é esse cara? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira. Quarta, eu tô perdido com esse feriado de segunda, dia 17 de novembro de 2021. Começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal, isso, se inscreva. Inscreva-se, dá por aqui também, inscreva-se, certo? Sininho, notificações na fita, porque essa é a forma que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você sabe, pinta muito vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, sininho ativado, estamos caminhando aí a passos largos para os 8K, 8 mil inscritos. Eu agradeço a todos vocês pela confiança, por estar aqui comigo, onde eu tenho a responsabilidade de compartilhar com você, contigo, minha filha, as minhas análises, meus pensamentos, minhas reflexões sobre política, economia, cultura, história, cidadania e tudo mais que se passa na minha cabeça. Você sabe, todo jargão. Se você é true, se você é raiz. Se não, você não entendeu a piada, deixa pra lá. Bora lá, rapaziada. Afonso Celso Pastore. Esse é o nome do posto Ipiranga de Sérgio Moro. A gente tem que entender como é que funciona a construção dos partidos no Brasil para explicar por que é importante para figuras outsiders, como foi Jair Bolsonaro, um outsider não do sistema político, mas um outsider da elite política. E Sérgio Moro, aí sim, um outsider completo da política partidária. Porque da política eu sempre vou dizer e repetir isso aqui. Ele já participa desde quando vestia toga. Mas da política partidária é importante esses eventos de apresentação dos formuladores de cada área, de cada segmento, de cada política pública, para você compreender para onde que vai aquela candidatura, aquele nome. Por quê? A gente vivia um momento entre 1994 a 2018, 2014, quando a gente teve a polarização PT-PSDB, você tinha claramente quais eram as linhas dos partidos perante os temas principais que incomodam a sociedade brasileira. Vamos falar especificamente de economia aqui no caso, porque é a pauta do Pastore, é a pauta do Paulo Guedes, é o assunto de hoje. O PT, ele é muito vinculado a uma escola de pensamento construída dentro da Unicamp. O PSDB já tem uma fusão, uma mescla entre a PUC do Rio e a USP. Então, a partir dali, daqueles professores, daqueles estudos, daquelas linhas de pesquisa, você consegue mais ou menos compreender para onde vai aquele governo que é tocado por aquele partido. Porque quando você observa os quadros, ninguém tinha dúvidas de que PSDB e PT tinham quadros dentro dos seus partidos que davam conta de formular algo de política econômica. Certo ou errado é outro debate. A gente concorda ou não no debate, mas ninguém nega que ali tinham quadros capazes de formular um pensamento para o Brasil. Insisto, não estou qualificando de certo e errado. Estou falando que tinha gente que daria conta disso. Quando o Jair Bolsonaro vem se apresentar, ele não tinha quadro, porque ele não tinha partido, ele nunca almejou tal posição e ele nunca se preparou para a posição que ocupa. Nesse contexto, ele não tinha um time para apresentar. E PT e PSDB sempre tinham. Vá lá, outros partidos também têm. PMDB em menor grau, PFL em menor grau. O resto do Centrão já é meio Bolsonaro também, sabe? Se fosse uma candidatura que pleiteia, que tivesse competitividade para vencer, precisaria explicar isso melhor. Mas PMDB e também o PFL, atual União Brasil, daria para compreender mais ou menos porque existem quadros estruturados ainda da ditadura militar, de MDB e Arena, certo? A partir daí, Jair Bolsonaro teve que mostrar o seu Paulo Guedes. Paulo Guedes era aquele cara que muito rancoroso, porque as suas ideias nunca haviam sido ouvidas nem pela inteligentícia tucana, nem pela inteligentícia petista, e ele ficava lá escrevendo artigos no Globo, jogando ideias, procurando alguém que pudesse abraçá-las. Um casamento perfeito. Jair Bolsonaro era um candidato com um potencial de voto, mas que não tinha quem formulasse as suas ideias, o seu plano econômico, e
Paulo Guedes era alguém cheio de ideias, à procura de um candidato um partido que as abraçasse. O casamento foi perfeito e deu no que deu, essa tragédia que vivemos. Quando você não formula isso organicamente, é muito difícil, principalmente quando você tem uma trajetória de Paulo Guedes e uma trajetória de Jair Bolsonaro que eram essencialmente conflitantes na visão de Estado, sob a perspectiva econômica. E deu no que deu. Nós já temos aí 3 anos de governo Bolsonaro, 3 anos de gestão Paulo Guedes frente à economia do Brasil, e já dá para falar. Foi um fiasco completo, toda a iniciativa, por vários problemas políticos, vários problemas conceituais da cabeça de Paulo Guedes, e deu no que deu. Sérgio Moro, ontem, no programa do Pedro Bial, veio apresentar o seu posto Ipiranga, o seu Paulo Guedes. Quem vai formular a economia, quem vai pensar o plano econômico de um possível governo Sérgio Moro. Afonso Celso Pastore, não sei se você está ligado em quem é ele. É um senhor, 83 anos, ele nasceu em 83 anos, ele nasceu em 39, certo? Exatamente, 1939, tá para fazer 83, né? 82 para 83 anos, vocês entenderam. Ele foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ou São Paulo? Deixa eu só confirmar essa informação aqui, porque eu gosto de falar as coisas bem precisas, sabe? Tá aqui. Uai, eu perdi essa informação aqui, mas eu vou achar enquanto eu converso com vocês. Eu não gosto de deixar as coisas dessa forma, não. Da USP, perdão, não é da FRJ não, achei aqui. As matérias explicando melhor o currículo do Pastore estão linkadas aqui na descrição do vídeo. Assistam lá. Ele foi diretor da Faculdade de Economia da USP e é uma espécie de mentor da geração, mentor intelectual da geração do Paulo Guedes. Não necessariamente da escola ultraliberal de Paulo Guedes, porque o Pastore tem uma visão um pouco mais... Ele compreende melhor a função do Estado do que Paulo Guedes, mas até por uma questão geracional, ele era uma inspiração teórica para os economistas tucanos que formularam o Plano Real, que eram todos contemporâneos de faculdade de Paulo Guedes, e todos aqueles tucanos tiravam muito Paulo Guedes. É preciso dizer as coisas como elas são, né, velho? Ele não era exatamente benquisto com a rapaziada que formulou o Plano Real, muito menos com a rapaziada que formula a lógica petista ali, cuja a face política era a dupla Palocci e Meirelles, um na Fazenda, outro no Banco Central. Toda essa rapaziada tirava as ideias de Paulo Guedes. Então, quando ele tem a possibilidade de assumir o cargo, o comando da economia no Brasil, ele tenta ir à forra. Pastore é uma referência intelectual para essa rapaziada. Não necessariamente, vocês compreenderam, né? Por uma questão geracional, era um professor mais velho e tal, não sei o quê. Então a geração tucana e a geração do Paulo Guedes ali, o Paulo Guedes sempre foi meio lobo solitário. Então assim, eles miravam no Pastore enquanto referência. Pastore foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2 mandatos. Mandatos em 2 governadores, né? Porque na verdade era a época dos militares ainda. No governo do José Maria Marinho, aquele que foi inclusive presidente da CBF, você se recorda, né? E também ele de outro governador de São Paulo, que eu esqueci o nome agora. Ei, mas eu tô bom hoje, a cabeça tá uma beleza. Deixa eu me ver aqui o nome. Não é nessa página aqui. Vamos ver se é aqui. Opa. Marinho. Aqui, vamos encontrar. Tá bom hoje, viu? Tá bom. Sabe? Foi o de 2 governadores de São Paulo, sendo que o Marinho é um deles, certo? Eu tô bem hoje, viu? Eu tô muito bem hoje de memória. Aqui, Laudo Natel. É impressionante, separei 4 matérias aqui, na última tava. Laudo Natel e José Maria Marinho, ele foi secretário de Fazenda, trabalhou na gestão dos caras, mas principalmente entre 83 e 85 ele foi presidente do Banco Central no regime militar, na gestão de Figueiredo. Veja você que o João Figueiredo não é exatamente compreendido como um governo bem-sucedido na parte econômica. Nós vivíamos aquela tragédia dos anos 80, o
pastor era o responsável por negociar a dívida externa do Brasil junto ao FMI, e não dá para dizer que é exatamente um governo bem-sucedido. Não foi. Não foi um governo bem-sucedido sob a perspectiva econômica. Agora ele vem orientar Sérgio Moro. Eu tenho a impressão que para assumir o Ministério da Fazenda, veja você, alguém com 82 para 83 anos, se for o Sérgio Moro vier a vencer a eleição, assumir em janeiro de 23. Eu tenho a impressão que se não for uma potência da natureza, eu realmente não sei como é a saúde do Pastore, não tenho opinião, não tenho informações a respeito, mas você vê pessoas hoje com mais de 80 anos conseguindo tocar trabalhos difíceis. Um exemplo, o ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que faleceu recentemente. Ele terminou o mandato aí com 80 mais, né, com mais de 85 anos, e estava tocando aí a administração de Goiânia, um trabalho pesado. E terminou o mandato muito bem avaliado. Se tivesse candidatado ano passado para prefeito, provavelmente teria vencido. Era o favorito, as pesquisas colocavam isso. Então, assim, se o pastor tiver com a saúde em dia, ele dá conta do trabalho, com mais de 80. Mas é inegável que é pesado. E cada ano nessa idade, se tivermos a sorte de chegar lá, nessa idade avançada, sabemos que cada ano fica mais pesado as coisas ficam mais difíceis. Então não sei se pastor teria o vigor físico, não intelectual, mas físico, para tocar tal trabalho, na hipótese de um governo de Sérgio Moro. Mas elaborando as diretrizes e o plano básico, dá para indicar os seus pupilos ali, seja da geração do Paulo Guedes ou da turma tucana do governo Itamar e primeiro Fernando Henrique Cardoso, ou outros alunos. É alguém que conheceu, que circulou, que tem currículo para tal. Uma coisa a gente não pode negar: chamou alguém com currículo, chamou alguém com experiência, chamou alguém que o mercado reconhece. Então Sérgio Moro começa a montar o seu time. A perspectiva liberal, privatizante, com menos liberal, liberal, mas não é ultraliberal do Paulo Guedes. Ele compreende melhor o Estado como um equalizador das diferenças sociais, onde você pode minimizar os impactos da desigualdade. Essa é a leitura, em linhas gerais, a grosso modo, a grosso comentário, do pensamento de Pastore. Sérgio Moro está muito bem assessorado na comunicação, vocês lembram que eu falei isso quando eu vi o media training que ele foi submetido naquele evento lá da sua filiação ao Podemos. Ontem, logo depois de ter compartilhado, de ter ido ao ar a entrevista dele lá no Bial, ele compartilha esse tweet aqui. Ou seja, já está endossando, falando que está lendo a obra publicada pelo Pastore, está se aprofundando nas ideias. A gente sabe que Sérgio Moro não lê, né? Isso é conversa furada. Você lembra daquela entrevista em que, quando perguntado sobre que livro estava lendo, ou biografia, ele não sabia se está nem o biografado e nem o autor. Ele mentiu lá e ficou com vergonha de assumir a mentira e não soube rebolar na hora, né? Então agora aqui ele quis dar... falei, você prepara de comunicação, ele contratou gente profissional, ele está com uma equipe por trás. E é por isso que a gente tem que... Não podemos subestimar a falta de retórica, a falta de talento junto ao microfone de Sérgio Moro, porque está estudando para isso, está se preparando. E está melhorando. Eu falei, aquele discurso lá, longo discurso, 50 minutos de discurso, foi todo orientado por profissionais, foi media training. Nessa entrevista do Bial, nesse tweet logo após a entrevista, os recados foram dados por profissionais. Não é mais a conja que está tocando as redes sociais de Sérgio Moro. Então ele veio para jogar o jogo profissa. E o Sérgio Moro veio. Trouxe um nome que, gostemos ou não, tem currículo, é conhecido e respeitado pelo mercado. Sérgio Moro apresenta suas armas. Será suficiente para vencer a eleição? Meu amigo, Ringo Starr, Tomorrow Never Knows. Meu papel aqui é compartilhar com você a leitura de quem é quem, qual a estratégia e o que está por trás. Como é constituída, como é feita a política. Espero estar sendo bem sucedido nesse meu intuito. Beleza? Rapaziada, chegou até aqui, aquele like maroto, aquele like esperto, aquele like que fortalece e faz o vídeo chegar mais longe. Beleza? Like esperto, like maroto. Comentário na fita, quero saber o que você pensa. Leio todo mundo, dou lá meu joinha, alguns eu respondo e tal. Por favor, comentário na fita. E eu termino com aquele clássico que você já tá ligado qual é. É nóis!